Ei, som, tá saindo? Bom dia, igreja. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz e verdadeira paz de Jesus, os que estão aqui e os que nos acompanham de casa. Os irmãos, me perdoem se alguma coisa... se parecer que eu estou esquecendo alguma coisa, porque o Covid, vou te falar, a gente teve Covid em janeiro e uma das coisas que afetou demais assim foi a memória. É bem estranho isso, mas realmente depois de tanto tempo alguma coisa tem acontecido assim. A gente esquece coisa que parece que não consegue acessar a informação, tanto eu quanto minha esposa, né? Mas vamos lá, ninguém é suficiente para essas coisas aqui. Ninguém é suficiente para exalar o bom perfume de Cristo. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos capacita. Eu não sou suficiente para isso, de longe. Mas eu agradeço o convite. É uma honra, um prazer e uma alegria poder estar aqui e pregar a palavra de Deus, do nosso único e verdadeiro Deus. O nosso tema é a escola de oração, né? E eu escolhi o profeta Isaías para... Apareceu um mosquitinho aqui para me perturbar. E eu escolhi Isaías para... Uma oração de Isaías para a gente aprender com ela. E eu queria só introduzir um pouquinho... antes de falar propriamente do texto, a respeito da oração, né? Calvino diz que oração é o principal exercício da fé. O principal exercício da fé. A oração não é uma coisa que os cristãos fazem, não é uma coisa que é comum os cristãos fazerem, como dentre tantas outras coisas, mas é o principal exercício da fé. Só ora quem tem fé. Quem não tem fé, não ora. Quem não tem fé, não ora. É interessante que nós só oramos porque nós fomos alcançados por Deus e Ele colocou a fé no nosso coração. Senão nós não oraríamos. Interessante que é um pouco perturbador isso. Quando você se depara com pessoas que parece que a pessoa passa 1, 2, 3 horas por dia em oração. É perturbador, porque eu não faço isso. Só que, o que é interessante aqui? Se é o principal exercício da fé, e nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, nós entendemos que naturalmente, todo mundo, eu, você, todos nós somos um lixo na oração. Naturalmente, você não ora. Naturalmente, você não poderia orar. Naturalmente, você não tem desejo de orar. Você não teria. Deus te alcançou, colocou a fé em você. E só por isso você ora. Mas se é o principal exercício da fé, todos nós, irmão, eu tenho, você tem dificuldade na oração. E como eu disse, é perturbador quando nós lemos histórias de homens de Deus, os homens da Bíblia, os pais da igreja, os homens de Deus que vieram depois disso ao longo dos séculos, que gastavam tempo na oração. É perturbador. Lutero uma vez foi perguntado o que ele faria. Perguntaram o que ele faria no dia seguinte. O que você vai fazer no dia seguinte? Eu vou fazer a leitura aqui do que ele disse. Ele disse: trabalho desde cedo até tarde da noite. De fato, tenho tantos afazeres que passarei as primeiras 3 horas em oração. Lutero tinha o costume de orar 3 horas por dia, antes de fazer qualquer outra coisa. Só que, em determinada carta que ele escreveu para um amigo, ele disse o seguinte:
falando do amigo: você me exalta demais, sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que infelizmente assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível, ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias que nada escrevi, nem orei, nem estudei. Lutero passava 3 horas por dia em oração, a primeira coisa que ele fazia. Mas ele passava 8 dias sem orar. Então, irmão, não é um problema seu. Você não precisa ter vergonha de falar que você não tem, não está tendo desejo de orar. Porque isso está relacionado com o seu pecado, com o meu pecado, com a natureza pecaminosa que há em nós. A falta da oração não é um problema somente seu, é meu e de todos os cristãos, porque naturalmente a velha natureza, ela não quer orar e ela não deseja orar. Agora, tem também os objetivos errados na oração, não só a falta de oração, mas os objetivos errados. Nós não erramos somente quando nós não oramos, mas quando nós oramos errado. Que diferença há quando nós lemos as orações dos homens de Deus, da Bíblia, e comparamos com as nossas orações? A ordem das coisas. Irmãos, muitas vezes nós começamos a oração sem nem meditar no que Deus é. E nós, Santíssimo Deus e amado Pai, nós te pedimos, e pedimos isso, e pedimos isso, pedimos isso. Parece que Deus é um agente em que nós temos um desejo e nós sabemos que Ele tem todo o poder. Então para quem a gente vai pedir? Para Ele. Nós sabemos que Ele é o único Deus e tem poder, então eu vou pedir para Ele, e isso Ele vai me dar. Agora, se Ele não me der, peraí, o que está acontecendo? Será que eu estou orando corretamente? Será que eu estou... Isaías mesmo disse, ele foi boca de Deus e disse, Deus disse lá em Isaías 29, esse povo chega diante de mim e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, nós erramos no objetivo da oração. Nós deixamos de lado o que é principal. O principal na oração é Deus, não somos nós. O principal na oração são os motivos de Deus, é o nome dEle, é a glória e a honra dEle. Isso é principal. Depois vem o que eu estou passando. Isaías, no capítulo 57, versículo 15, não precisa abrir aí, ele diz, Ele é o alto e sublime, que habita na eternidade. Esse é o Deus que você ora, é o alto e sublime, que habita na eternidade. Não é um agente fazedor de desejos ou cumpridor de vontades. A oração, ela tem que estar apoiada na palavra de Deus. Se a oração é o principal exercício da fé, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a oração, ela brota da palavra de Deus. Nós temos que orar a palavra de Deus, e nada além dela. Deus quer que você ore a Ele, a palavra dEle, nada além disso. Você tem que conhecer esse Deus, que é o alto e sublime, que habita na eternidade. Você tem que conhecer os propósitos dEle, você tem que conhecer a santidade dEle, para que você possa orar o que Ele já estabeleceu para você orar. O conhecimento da palavra de Deus faz você orar, te dá desejo de orar. Você já ouviu várias vezes, eu já falei isso, na oração, Senhor Deus, eu não tenho palavras para... Não tem palavras? Tem sim. É que nós não temos conteúdo. Não temos conteúdo. Conhecemos pouco de Deus, é por isso que nós oramos. Deus, nos faltam palavras.
Não falta palavra, irmão. Está cheio de palavra aqui, ó. De Deus, para você conhecer e orar a Ele, a palavra dEle. Ela tem que brotar da palavra de Deus. É por isso que nós pedimos coisas e as coisas não acontecem. Por que não acontece? Não está alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Isso é óbvio, isso é óbvio. Deus quer que você ore para Ele, a palavra dEle. Nunca esqueça disso. Isaías, ele foi... Eu não vou gastar muito tempo falando de Isaías, eu quero ir já direto para a oração dele ali, uma das orações. Mas Isaías, ele foi chamado, o seu ministério começou a partir da morte do rei Uzias, em 739 a.C., passou pelo reinado de Jotão, Acás e Ezequias, e esse último faleceu em 686 a.C. Provavelmente Isaías teve um ministério de aproximadamente 53 anos. E conta a história, isso não está nas escrituras, que o filho de Ezequias, Manassés, cerrou Isaías ao meio. E tem alguns relatos de pessoas que foram cerradas ao meio, cristãos, e esse relato está lá em Hebreus capítulo 11, os irmãos podem ler. Então isso não está na escritura, mas a história que corre de lado com a escritura, conta que Manassés, filho de Ezequias, cerrou o profeta Isaías ao meio. Ele foi um profeta muito próximo de Deus. Nós temos revelações messiânicas de monte dentro do livro. Talvez em outro livro de outro profeta nós não vamos encontrar tanta revelação messiânica quanto nós temos aqui. Ele viu o Filho de Deus assentado no trono e viu a glória dele. Isso está lá em Isaías capítulo 6. Ele amava a nação. Ele diz por 27 vezes no seu livro, meu povo, 27 vezes. Ele odiava o pecado e a falsa religião. Ele usou 25 vezes o termo, com referência a Deus, o Santo de Israel. O Santo de Israel. Ele usou 25 vezes esse termo. E em todo o Antigo Testamento, esse termo só aparece mais 6 vezes. 6 vezes. Para Isaías, o que tinha de mais bonito em Deus era a sua santidade. E ele olhava para a situação do povo da igreja, não se tinha igreja, mas o povo de Israel, o povo de Deus, que deveria ser diferente dos outros povos. Ele olhava e ele via que a característica de povo de Deus tinha desaparecido. Ele foi corajoso, enfrentou reis religiosos, falsos religiosos. E nós temos várias orações de Isaías, e eu quero, porque tem a ver com o que nós estamos passando, eu quero abra a sua Bíblia em Isaías no capítulo 63. Deixa aí aberta. Isaías 63, nós já vamos ler a partir do versículo 15, mas antes da gente ler esse texto, eu vou dar só o pano de fundo da situação do que estava acontecendo ali. Os irmãos, então prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Isaías, no seu livro, no primeiro capítulo, ele diz, no versículo 4, ele diz, a partir do 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Está falando dos filhos de Deus. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta, olha só, quanto é que estava prejudicado o povo? Desde a planta do pé até a cabeça,
não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Versículo 7, a vossa terra está assolada e as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Irmãos, a situação era péssima do povo de Deus. Nós estamos passando por um período muito complicado da igreja. E dá a impressão, né, que nós estamos no pior momento. Irmãos, será? Isso não é um problema que sempre existiu? E se você olhar a história da igreja, se você olhar cronologicamente a palavra de Deus, nós temos oscilações. Tem períodos que o povo está joia, tem períodos que ele está lá embaixo. Hoje nós estamos numa situação bem parecida com aquela situação. Por quê? Nos círculos de conversas cristãos nós ouvimos isso e falamos isso. Olha, o povo não tem mais vontade de Deus. Será que o povo vai ter vontade de ir para a igreja? Será que, olha, eu esfriei, eu não sei o quê. Então olha só, nós nos misturamos com o mundo aí fora e parece que não tem mais diferença. Esse vírus parece que ele igualou todo mundo no mesmo medo, na mesma ansiedade, na mesma preocupação, não tem mais diferença. Você olha um crente e um descrente, você vai conversar, e a situação que está se passando é a mesma opinião. É tudo igual. E Isaías, no capítulo 63, a partir do 63, ele vai fazer uma oração, que é uma das orações mais conhecidas a respeito de avivamento ou reavivamento. E o quanto a igreja hoje precisa disso. O quanto a igreja hoje precisa disso. De uma oração dessa. O quanto a igreja precisa aprender com essa oração, para orar desse jeito, para pedir o que Isaías está pedindo aqui. Porque nós não vamos estudar hoje, né? E não é a intenção estudar isso, mas a resposta veio a partir da oração do profeta. A resposta veio, nós não vamos estudar ela, mas nós vamos estudar a oração. Então vamos fazer a leitura, Isaías 63, a partir do verso 15, a leitura é um pouquinho extensa, até o 64, versículo 12. Então, diz assim a palavra de Deus: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Eu quero que os irmãos saboreiem os termos que Isaías usa. Ele está falando com Deus que habita na eternidade, o alto e sublime. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu povo santo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem nunca tu dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. 64 agora.
se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetualmente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Glória a Deus por essa oração. Irmãos, um pouquinho antes desse texto, Isaías dá a base para que ele possa orar. E a base que ele dá, os irmãos podem ler em casa, no capítulo 63, do versículo 7 ao 14, a base é o amor infalível de Deus. Então assim, Isaías lembra Deus do seu amor infalível. Ele é um ser divino, e Ele ama. Então, o amor de Deus é infalível, e Isaías apela a isso. E também o lugar especial do povo de Deus diante dele. O amor dele e o povo que é dele e que está diante dele. A base para que Isaías possa orar. Irmãos, Isaías ele faz uma verdadeira cirurgia nessa oração. Isaías, essa oração ela é composta por 7 estrofes. E a parte central dela, está no versículo 4 e 5, em que ele diz que o Senhor é único e ativo para aqueles que nele esperam. E ele faz uma pergunta, a pergunta central. Imagina, Isaías olha aquela situação toda do povo, e ele precisa fazer alguma coisa, porque ele falou que ninguém há mais que ore, que clame a Deus. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele olha, ele fala, mas será que esse povo que já conhece o Senhor, que conhece a ira do Senhor, e está vendo o que está acontecendo, esse povo pode ser salvo? Como? Se o povo que conhece Ele, e que sabe da ira dele, verdadeira, como é que esse povo continua pecando e pode ser salvo? Então a pergunta central é, alguém pode ser salvo? É o problema esse.
como é que nós vamos sair dessa situação? Como é que o povo vai sair dessa situação? Esse é o problema central. A seriedade em manter a comunhão com Deus, porque Ele é um Deus santo. Conhecer a realidade da sua ira e continuar a pecar. E não está falando de um povo que não conhece a Deus, está falando do povo que conhece a Deus. É o povo de Deus. Como pode alguém assim ser salvo? E aí Isaías vem com a esperança. Qual é a esperança? A esperança é a confissão do pecado. Não tem outro jeito. Só que, para Deus, para o povo confessar o seu pecado, e o profeta, em nome do povo, confessa o pecado, ele fala: Deus, o Senhor tem que se mostrar. Porque a simples presença de Deus faz com que o pecado seja revelado. E ele pede uma coisa que é chamada de teofania, que é Deus se manifestar de uma forma visível, audível, do jeito que o homem pode perceber. Então, ele fala: olha, só tem um jeito, é confessar o nosso pecado. Mas Deus, se o Senhor abrisse o céu e descesse, não só as nações tremeriam, mas os montes tremeriam na sua presença. E o que aconteceria, ele usa figuras da natureza para mostrar. Você já tacou fogo num graveto seco para você ver o que acontece? Começa, se Deus, irmão, você tem ideia, se Deus se manifestar aqui, o que pode acontecer? Deus se manifestou lá. Você pode ler lá em Deuteronômio 5, lá em Êxodo 19 também. Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte fumegava, pegou fogo e Deus falou, e o povo ouviu, como voz de trovão. E depois que o povo ouviu, e Moisés desceu de lá, o povo chamou Moisés e falou: Moisés, agora nós vimos que Deus fala com o homem, Ele é o único, mas nós não queremos mais isso, porque senão nós vamos morrer. Nós ficamos vivos. Deus falou conosco e nós vivemos, estamos vivos, mas nós não vamos aguentar isso. Então, fala você com Ele e passa a informação dele para a gente. E Deus depois falou que achou que eles falaram bem. Você imagina, será que esse povo ficou temeroso ou não? Pediu para Deus não fazer mais aquilo? Irmão, olha, o que Isaías pede não é nada que não tinha acontecido, já tinha acontecido. Mas a presença de Deus revela o pecado. Isaías no capítulo 6, quando ele é chamado, ele conta, né, o seu chamamento. Ele tem a visão gloriosa do Filho de Deus assentado no trono, os querubins tampando seu rosto, voando e falando: Santo, Santo, Santo. Quando ele tem aquela visão de Deus, qual é a reação dele? Meu Deus, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu acho engraçado quando as pessoas, elas vão para a igreja e você pergunta: você vai para a igreja? Eu vou, por quê? Porque eu me sinto bem. Se sente bem. Porque a palavra, ela é, sabe, irmão, toda vez que você for colocado diante da palavra de Deus, verdadeira, você tem que sair aterrorizado com o seu pecado. Você tem que sair, e aquilo tem que te incomodar pelo resto do dia, pelo resto da semana. Não é confortável. A palavra de Deus não é confortável. Tem consolo? Tem. Mas um Deus que é santo, quando Ele se mostra do jeito que Ele quer se mostrar, através da sua palavra, e o Filho dele revela a palavra,
O Filho é a própria palavra. Se você realmente estava com os ouvidos e o coração, o pregador pode pregar a palavra verdadeira, mas seu coração pode estar fechado, endurecido. Esse povo estava assim. Isaías falou: por que endureces o nosso coração e nos fazes andar longe dos seus caminhos? Volta. Porque se o seu coração e o seu ouvido estiverem assim, o máximo que vai acontecer com você é você sair confortado com a palavra, mas não incomodado. Quando Jesus está no barco e tem aquela pesca maravilhosa, e Pedro reconhece que ele é o Filho de Deus mesmo, o que ele faz? Afasta-se de mim, que eu sou pecador. Todas as vezes que Deus se manifesta, se revela, o nosso pecado também é revelado, é manifestado. Por quê? Porque Ele é o Santo de Israel. Porque Ele é 3 vezes santo. E nós não somos. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados, e quem nos santifica é a palavra. Mas nós temos a nossa velha natureza, que nos prende aqui, lutando contra a nossa nova natureza, que estamos ganhando. Estamos sendo aprimorados. A esperança é a confissão do pecado. E o fundamento da oração, fundamento divino, é que Deus, entre linhas, Isaías está dizendo isso, Deus, Ele só é compassivo se Ele liberar a sua compaixão. Porque se Ele retiver isso, se Ele reter, Ele não é o Deus compassivo. Então é como se Isaías estivesse dizendo: Deus, o Senhor é o Deus compassivo, misericordioso. Até quando o Senhor vai reter isso? O Senhor é assim. O Senhor é. Agora, se o Senhor é, o Senhor só pode ser se o Senhor liberar a sua compaixão. Fundamento divino para a oração. E o fundamento humano é que nós somos o teu povo. O Senhor nos chamou. Nós não estamos aqui por qualquer outro motivo, mas o Senhor nos chamou. Nós somos o seu povo. Então, o Senhor vai liberar a compaixão para quem? Nós somos o seu povo. Então, eu acho que é até 10h15. 10 e... Naquele relógio? É que ele está errado? Vamos lá. Irmãos, já passou? Já acabou? Mais 5 minutos? Muito bem. Irmãos, quero chamar a atenção então para alguns detalhes aqui. Isaías, ele não ora de qualquer jeito. Ele assume a posição que Salomão se colocou na posição para orar. Se você ler 1 Reis capítulo 8, versículo 30, Salomão ora: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Olha, Isaías contempla um Deus que está no céu. Jesus, quando ora, ele ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Compare com a diferença das nossas orações. Atenta do céu, o Senhor está no céu, olha da tua santa e gloriosa habitação. Ele está dizendo o seguinte: Deus, só tu és digno de receber a minha oração. Porque não só o Senhor é santo, mas a tua habitação é santa. A dignidade da tua habitação, eu começo com isso. Eu não posso ir além se eu não estabelecer isso. Ele diz: o teu zelo e as tuas obras poderosas, onde estão?
Ele não está dizendo que Deus não é zeloso e não é poderoso. Ele está confirmando que Deus é zeloso e poderoso. Ele só está dizendo: onde está isso? O Senhor é. Onde está? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O Senhor está retendo isso. O Senhor é assim. O seu coração é misericordioso. As suas entranhas, há ternura nas suas entranhas, há amor nas suas entranhas. O que há de mais íntimo no Senhor, que é misericórdia, compaixão, o Senhor está retendo. Ele não está dizendo que Deus não é misericordioso, compassivo, zeloso, terno, amoroso. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que Deus está retendo isso para com ele. Só que ele diz: mas tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Sabe o que significa? Abraão não pode fazer nada por nós. Nem o povo, como comunidade, pode fazer nada. Nós não estamos agindo conforme seria para o povo de Israel agir. Nós estamos fora, como se nós não fizéssemos mais parte do seu povo. As bênçãos que foram dadas a Abraão, que passaria para o povo, eles perderam, porque eles não estão fazendo o que Abraão pediu para fazer, que recebeu de Deus, e passou isso para a nação, e a nação, eles não estão cumprindo isso. Então, Abraão não nos conhece, as bênçãos dele travou, não tem como passar para a gente, porque nós não estamos agindo como Abraão agiu, nós não estamos agindo como Israel deveria agir. Então, Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, antes de Abraão e antes de Israel. Esse Redentor é o teu nome desde a antiguidade, desde o princípio. O teu nome é Redentor e tu és o nosso Pai. Você entende como é que Isaías vai trabalhando ali? Por isso que eu disse que parece que é uma cirurgia. Pena que eu não vou ter tempo de detalhar até o fim, mas: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Opa, parece aqui que ele está jogando a culpa em quem? Em Deus, né? Por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para acontecer o que está acontecendo? Para que te não temamos. Mas não é jogar culpa em Deus, é reconhecer o pecado. É reconhecer que Deus não suporta o pecado. É que Deus sentencia o pecado. Ele é justo e santo. E nós sabemos que um coração obstinado à desobediência, ele vai sendo endurecido. Um coração obstinado à desobediência, à impureza, é como se você pegasse um trilho, e por você estar naquele trilho, Deus solta a mão, e você vai por esse caminho. É por isso que ele diz: por que nos fazes desviar dos seus caminhos? É porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Agora, se Deus permitiu, não foi à toa, foi porque o povo pecou, foi porque o pecado estava demais. E aí ele diz: volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Sabe por quê? Porque a partir do ponto em que o seu coração está tão duro e tão insensível, que você trilhou esse caminho, existe um ponto em que não tem mais volta. Você não pode voltar. O povo naquela situação não poderia voltar
e voltar-se para Deus. Não tinha mais como. E esse momento desse endurecimento é conhecido só por Deus. Ele é soberano, ele sabe desse momento em que um coração obstinado à desobediência, há uma permissão, uma vontade permissiva de Deus em endurecer aquele coração. Nesse ponto não tem mais volta. Quem tem que voltar é Deus. É Deus que tem que mudar e vir ao nosso encontro. Porque, irmão, antes da sua conversão, não foi você que veio até Ele. Ele veio até você. E você se torna tão insensível a ponto de ser comparado a um incrédulo. Então você não consegue voltar. E Ele pede, volta. Não é que Deus vai mudar. Deus não muda, é imutável. Mas o que Deus vai mudar? Ele vai parar de reter a sua compaixão, a sua misericórdia. E Ele vai liberar. Muda. Deus muda, porque esse povo não vai mudar. Nós não podemos. Humanamente impossível voltar para Deus. E eu quero que os irmãos comparem com o que nós estamos vivendo, com o que a igreja está vivendo hoje. Se já não está nesse ponto, ou se não está caminhando para um ponto irreversível, é Deus que tem que fazer uma obra. Versículo 18 e 19. Por breve tempo nosso país foi possuído pelo teu santo povo. Por pouco tempo nós dominamos, nós agimos bem e nós influenciamos o país. Mas os teus adversários pisaram o teu santuário. Quer dizer, faz mais tempo que nós estamos sofrendo do que nós estivemos influenciando. E aí ele diz, olha o que ele diz aqui. Tornamo-nos como aqueles sobre quem nunca tu dominaste. E como os que nunca se chamaram pelo meu nome. Ele está dizendo que os adversários pisaram o santuário de Deus. Aquilo que era principal para eles, a santidade de Deus no meio do povo. Os adversários pisotearam isso. Isso se perdeu. E nós nos tornamos como eles. Que nunca tu dominaste. Não que Deus não domina todos os povos, mas Deus não deu o nome para os outros povos. Ele deu o seu nome para o seu povo. E nós nos tornamos como esse povo. E se esse povo pisou o seu santuário, nós estamos pisando o seu santuário. Dá mais 5 minutos, pastor? 5 minutos, dá? Eu posso continuar? O capítulo 64? E o próximo pregador? Vai me matar, né? Bom, então a gente vai... Glória a Deus. Nós vamos detalhar esse capítulo 64. Porque tem muita coisa aqui. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos nos tornando um povo infiel, insensível à sua palavra. Nós confessamos a nossa imundície. Nós confessamos o nosso pecado, não os nossos pecados externos, nossos pecados de nossas ações, mas o nosso pecado em não reconhecer a santidade do Senhor, em não reconhecer que o Senhor habita na eternidade, em não meditar na santidade do Senhor, em não meditar na sua posição diante de nós. Deus, quem somos nós? Quem nós somos? Quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Nós não somos nada perante o Senhor, mas foi o Senhor que nos chamou.
Nós somos o teu povo. Atenta do céu, dos céus para nós. Volte o seu rosto para nós, para a nossa nação, para o teu povo que se chama pelo teu nome. Nós não podemos voltar. Nós não podemos nos reavivar. A obra é sua até o fim. E nós desejamos a sua obra em nós. Que nós somos barro nas suas mãos. E tu és o oleiro soberano sobre as nossas vidas. Nos abençoe. É o que te pedimos, desde já agradecidos, em nome de Jesus.